Vamos conversar com vocês sobre o direito eleitoral brasileiro, especificamente a legitimidade do processo eleitoral brasileiro. Historicamente, desde a época do Império, procura-se nesse país uma legitimação maior para o processo eleitoral. Na época do Império, nós tínhamos o voto censitário, ou seja, só os detentores dos meios de produção nesse país poderiam votar. A capacidade eleitoral era medida pela condição econômica não só dos candidatos, como também dos eleitores. Era medida vinculada à chamada produção de farinha de mandioca de cada fazenda. Isso é uma demonstração de que cada país acaba se adequando, em termos de processo eleitoral, aos seus interesses, às suas peculiaridades. Isso, por um lado, é benéfico, mas, por outro, demonstra que as eleições do Império não eram legítimas. Quem quiser ler a respeito da época do Império, tem uma obra fantástica de Paulo Pinheiro Chagas, denominada Teófilo Otoni, o Senador do Império, em que esse ilustre mineiro denuncia o voto censitário, o procedimento eleitoral da época do Império. Quando nós tivemos a proclamação da República, o que se pretendia naquele momento era uma legitimação da República, mas o voto continuou comprometido. Em vez do voto censitário, tínhamos o voto bico de pena, ou seja, a manipulação do voto através de juízes eleitorais que faziam atas segundo as conveniências dos coronéis. Esse processo eleitoral levou a uma discussão muito séria. Era a época da política café com leite, dominada pelos estados de Minas Gerais e de São Paulo. Nós tivemos uma disputa eleitoral muito séria nesse período entre Júlio Prestes, representando São Paulo, e Getúlio Vargas, representando o Rio Grande do Sul. Júlio Prestes foi o vencedor das eleições, mas Vargas, acusando fraudes eleitorais, que eram muito fáceis de ser comprovadas, principalmente com a eleição de bico de pena, Vargas acabou fazendo um movimento que se chama Revolução Liberal de 1930. Em 1932, pressionado pela Revolução Constitucionalista de São Paulo, Getúlio acabou editando um código eleitoral. Esse código eleitoral, se por um aspecto era uma inovação, por outro, ele acabava estabelecendo uma série de privilégios. Nós podemos verificar que Vargas, em 1937, praticamente acabou com o processo eleitoral democrático. Tivemos, naquela época, o chamado Estado Novo. Estado Novo que, segundo os ditames de Chico Campos, o grande constitucionalista mineiro autocrático, determinava, antes de mais nada, uma política autocrática. Em 1945, após a Guerra Mundial, nós temos um processo de redemocratização do Brasil. Com a queda de Vargas, começa um processo eleitoral populista com a participação de 3 grandes partidos políticos. O PSD, representando a oligarquia rural, o PTB, que era aliado do PSD, representando os setores trabalhistas, ou seja, era um retorno de Getúlio Vargas e suas políticas assistencialistas, e também a UDN, representando a pequena burguesia que se desenvolvia na área urbana do Brasil. Essa estrutura populista, ela acabou gerando partidos políticos que se digladiaram pelo poder, mas o que nós tivemos? As eleições também eram denunciadas pelo chamado voto de marmita. Só os coronéis que controlavam o processo político. E com isso, nós temos obras de Orlando Magalhães Carvalho que denunciam todo o processo corrupto, demonstrando que votavam defuntos, votavam pessoas 2 vezes. Não havia um processo de controle para legitimar a democracia brasileira. Isso tudo acabou resultando na crise de 1964, que novamente tivemos uma ditadura militar em que 2 partidos, a Arena, que era vinculado ao poder, e o MDB, que era vinculado a uma oposição, mas uma oposição tolerada pelo sistema. Então, o que a gente sente? O Código Eleitoral que temos até hoje vem daquela época. É um código eleitoral cheio de entulhos autoritários. E esse código há de ser reformulado porque 1988
com o chamado renascer da democracia, há necessidade, a partir daí, de um processo de maior legitimidade do processo político brasileiro. Agora vamos fazer um estudo específico sobre as condições de elegibilidade, alistamento eleitoral e domicílio eleitoral no processo eleitoral brasileiro. Todos nós sabemos que a evolução do direito eleitoral reflete a ampliação da cidadania com acréscimo permanente de número de eleitores dentro do grupo social. Esse alargamento da capacidade eleitoral tenta sempre almejar atingir o verdadeiro sufrágio universal, após conquistas gradativas, tais como a abolição do voto censitário e a extensão do voto a mulheres, a analfabetos e a segmentos marginalizados. O preenchimento das condições ou requisitos exigidos pela lei para que o cidadão possa exercer o direito de voto e usufruir do sufrágio corresponde a dispositivos que se envolvem na chamada capacidade eleitoral ou franquia eleitoral. Essa capacidade eleitoral no Estado constitucional conceitua-se como aptidão para o exercício dos direitos políticos positivos, manifesta essencialmente no direito de votar e de ser votado. Percebe-se que temos aí a capacidade eleitoral ativa e passiva. A capacidade eleitoral ativa revela-se na forma de participação do cidadão na legitimação do processo político, mediante procedimentos da democracia representativa, na escolha principalmente de seus mandatários. E a capacidade eleitoral passiva consiste na possibilidade do cidadão ser votado. Os direitos políticos consistem, portanto, em normas que revelam a capacidade da cidadania, a capacidade de se participar em termos da democracia deliberativa, correspondendo às prerrogativas de votar e ser votado. O direito de votar é um pressuposto lógico da democracia. Para que o cidadão possa ser candidato a cargo eletivo, faz-se necessário preencher determinados pressupostos constitucionais e infraconstitucionais, denominados de condições de elegibilidade. Em relação às condições de elegibilidade, podemos dizer que a regra geral é que qualquer pessoa, em princípio, possa escolher seus representantes, seja nas casas legislativas, seja para a administração da coisa pública, assim como se candidatar a qualquer cargo eletivo. A condição de residente no país, todavia, não basta e não configura o direito de votar e muito menos disputar um cargo eletivo. Em sociedade conflituosa como a nossa, há um conjunto de normas que regulamentam tais direitos, notadamente no que se tange à candidatura a cargos eletivos. Em busca do interesse público, devem ser estabelecidos filtros a fim de que os pretendentes e que queiram participar do processo eleitoral reúnam as condições mínimas para que somente pessoas idôneas e com mínimo de qualificação possam ocupar os cargos relevantes para a democracia. A reunião dessas condições mínimas para se eleger é o que chamamos de elegibilidade. A elegibilidade é, pois, uma das facetas do direito da cidadania, ou mais especificamente dos direitos políticos. Percebemos que em nosso sistema jurídico a elegibilidade é tratada em perspectiva constitucional. Com efeito, as condições de elegibilidade estão previstas no artigo 14, parágrafo 3º da Constituição da República. Apesar da elegibilidade ser matéria com status constitucional, a lei ordinária deve dispor sobre o exercício de tal direito, ao regulamentar as condições estabelecidas na Carta Magna, como deixa claro o parágrafo 3º do artigo 14. Em 14 de junho de 2010, entrou em vigor a Lei Complementar número 135, que modificou a Lei Complementar número 64, de 18 de maio de 1990, com o propósito de incluir novas hipóteses de inelegibilidade, visando proteger a probidade administrativa e a moralidade na investidura e no exercício do mandato. A referida Lei Complementar surgiu em razão de nova redação dada ao artigo 14 da Constituição da República, em decorrência da Emenda Constitucional de Revisão número 4, de 7 de julho de 1994. Lei complementar estabelecerá outros casos de inelegibilidade e os prazos de sua cessação, a fim de proteger a probidade administrativa, a moralidade para o exercício do mandato, considerada a vida pregressa do candidato, e a normalidade e legitimidade das eleições contra a influência do poder econômico ou abuso do exercício da função, cargo ou emprego na administração direta ou indireta. Podemos perceber que essa lei complementar
preencheu o vazio legislativo que perdurava desde a publicação da Emenda Constitucional de Revisão número 4 de 94. Para criar novas hipóteses de inelegibilidade, ao pretender proteger radicalmente a probidade e a moralidade administrativas em razão da popularidade e publicidade que a circundou desde as suas discussões iniciais, essa lei foi denominada Lei da Ficha Limpa. O Supremo Tribunal Federal declarou em 16 de 2 de 2012 a constitucionalidade dessa lei, que deve valer para as eleições municipais de 2012. Por 7 votos a 4, o Supremo decidiu sobre a constitucionalidade de várias questões polêmicas suscitadas, especificamente nos casos de condenação proferida por órgão colegiado, mais de um juiz, ainda que não transitada e julgada, e sobre a retroatividade da referida lei. Em face da lei da ficha limpa, considera-se inelegíveis quem tiver condenação definitiva ou de órgão colegiado nos seguintes casos: a. Ocupantes de cargos eletivos cassados por violação à Constituição Estadual ou à Lei Orgânica de Municípios, que tiverem suas contas recusadas, que desfizerem união conjugal ou estável para descaracterizar situação de inelegibilidade ou que renunciaram para não serem cassados. B. Ocupantes de cargos na administração pública, condenados por abuso de poder econômico ou político. C. Oficiais excluídos das Forças Armadas. D. Profissionais liberais excluídos de sua categoria por infrações ético-disciplinares. E. Magistrados e membros do Ministério Público aposentados compulsoriamente. F. Quem tiver os direitos políticos suspensos por improbidade administrativa. G. Quem for demitido do serviço público em processo administrativo. H. Quem for condenado por doações ilegais. I. Quem for condenado por crime contra a economia popular, a fé pública, a administração e patrimônio públicos. J. Quem for condenado por crimes contra o patrimônio privado, o sistema financeiro, o mercado de capitais e por violação à lei da falência. K. Quem for condenado por crime contra o meio ambiente e a saúde pública. L. Quem for condenado por crime eleitoral e punido com pena de prisão. M. Quem for condenado por abuso de autoridade. N. Quem for condenado por crime de lavagem de dinheiro, tráfico de drogas, racismo, tortura e crimes hediondos. O. Quem for condenado por explorar trabalho escravo. P. Quem for condenado por crime contra a vida e a dignidade sexual. Q. Quem for condenado por formação e participação em organização criminosa, quadrilha ou bando. Assim, de acordo com o artigo 14 da Constituição da República, as condições de elegibilidade, além das elencadas, são nacionalidade brasileira, pleno gozo dos direitos políticos, alistamento eleitoral, domicílio eleitoral na circunscrição da eleição, filiação partidária e ter a idade mínima exigida pela lei. Vamos falar agora a respeito da nacionalidade brasileira como pressuposto para elegibilidade. Nem todos os residentes no Brasil podem ser votados. A Constituição, com o fim de tutelar os interesses nacionais, permite que somente os brasileiros participem do processo eleitoral como candidatos. Dispõe sobre a nacionalidade o artigo 12 da Constituição da República, com a redação que lhe foi dada pela Emenda Constitucional de Revisão número 3, de 7 de 6 de 1994. Tem nacionalidade brasileira tanto os brasileiros natos quanto os naturalizados. A elegibilidade é prerrogativa jurídica de cada cidadão brasileiro. São brasileiros natos, os nascidos no Brasil, ainda que de países estrangeiros, desde que esses não estejam a serviço do seu país. Prevalece aqui o ius soli. São ainda considerados brasileiros natos os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil. São também brasileiros natos os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, ainda que não estejam a serviço do Brasil, desde que venham a residir em território nacional e façam opção a qualquer tempo pela nacionalidade brasileira. São brasileiros naturalizados os que, na forma da lei, adquiram a nacionalidade brasileira, ou ainda os estrangeiros de qualquer nacionalidade, residentes no Brasil há mais de 15 anos, ininterruptos e sem condenação penal, desde que requeram a nacionalidade brasileira. Naturalizado, pois, é o estrangeiro ou alienígena que, observados os requisitos necessários, adquire a nacionalidade brasileira. Deve ser ainda salientado que a Constituição da República exige nacionalidade original
para o exercício de alguns cargos públicos. Assim, no que tange aos cargos eletivos especificamente, estabelece a Constituição que somente o brasileiro nato poderá ser presidente ou vice-presidente da República, estando presente, nesse caso, uma condição peculiar de elegibilidade. Agora, vamos desenvolver o tópico do pleno exercício, a perda e suspensão dos direitos políticos. Todos nós sabemos que há pleno exercício dos direitos políticos em qualquer Estado democrático. Esse pleno exercício deve exigir de cada cidadão o seu direito de voto, como também o seu direito de ser votado. De acordo com a legislação brasileira vigente, estar no gozo de direitos políticos significa estar habilitado a alistar-se eleitoralmente, bem como habilitar-se à candidatura para cargos eletivos ou a nomeações para certos cargos públicos não eletivos. Pode ainda participar de sufrágios através de eleições, plebiscitos e referendos e apresentar projeto de lei pela via de iniciativa popular, tal como a ficha limpa, assim como propor ação popular. Entretanto, nem todas as pessoas gozam plenamente de direitos políticos, pois há as que estão habilitadas por algumas de suas faculdades e há outras que não se investem em qualquer delas. Quem não está no gozo de direitos políticos não pode filiar-se a partido político e nem investir-se em qualquer cargo público, mesmo não eletivo. Também não pode ser diretor ou redator-chefe de jornal ou periódico e nem exercer cargo em entidade sindical. Nessa linha de argumentação, a Constituição da República veda a cassação dos direitos políticos, mas admite a sua perda ou suspensão nas hipóteses previstas no artigo 15, a saber, cancelamento da naturalização, incapacidade civil absoluta, condenação criminal transitada e julgado, recusa de cumprimento de obrigação a todos imposta e da prestação alternativa e improbidade administrativa. A Constituição vigente, ao tratar das hipóteses de perda e suspensão, não os assinala claramente, mas determina qual a sua natureza, forma e efeitos, o que permite a diferenciação dos casos. A perda de direitos políticos configura a privação destes e ocorre em duas hipóteses específicas, a perda da nacionalidade brasileira e o cancelamento da naturalização. Na primeira delas, a perda de direitos políticos decorre do ato que declarar a perda da nacionalidade, nos termos do artigo 12, parágrafo 4 da Constituição da República, independentemente de qualquer outro ato administrativo ou sentença. A segunda, por cancelamento de naturalização, decorre do trânsito julgado de sentença que decretar o cancelamento, conforme o artigo 15, inciso 1º da Constituição da República. Todavia, tal cancelamento advém de sentença, ou seja, de ato do Poder Judiciário. A suspensão dos direitos políticos caracteriza-se pela temporalidade da privação e se dá nas seguintes hipóteses: da recusa de cumprir obrigação a todos imposta ou prestação alternativa. O artigo 5º, inciso 8º da Constituição, assegura a liberdade de convicção e de crença, ou seja, o indivíduo possui o direito à escusa de consciência, mas deve, nesse caso, cumprir a obrigação alternativa, sob pena de perder seus direitos políticos. Ambos os requisitos devem estar presentes: o descumprimento de uma obrigação a todos imposta e a recusa à realização de uma prestação alternativa fixada em lei. Além disso, ao se regulamentar a prestação de serviço alternativo ao serviço militar obrigatório, como determina o artigo 143, parágrafo 1º e 2º da Constituição, a Lei 8.239, de 91, estabeleceu como sanção que a recusa ao atendimento dos serviços nela previstos implica suspensão dos direitos políticos, respeitado o devido processo legal. Outra questão que vamos analisar é da incapacidade civil absoluta. Trata-se da incapacidade civil superveniente, ou seja, consiste em um dos efeitos secundários da sentença judicial, que decreta a interdição, segundo o artigo 1768 do nosso Código Civil, a qual gera a suspensão dos direitos políticos. A capacidade civil apresenta-se, portanto, como condição para aquisição e manutenção da capacidade política. Na hipótese da capacidade civil absoluta, dentre as previstas da lei civil, a cidadania será suspensa enquanto perdurar aquela. A sua reaquisição se dará também automaticamente pelo ato que determinar a retomada da capacidade civil. Outra questão que devemos salientar é sobre os novos efeitos da condenação criminal. Os sentenciados terão seus direitos políticos suspensos, consequência direta e imediata de decisão condenatória transitada e julgado,
até que ocorra a extinção da punibilidade. A condenação criminal referida abrange a prática de crimes dolosos ou culposos, bem como das contravenções penais. A suspensão dos direitos políticos não deve ser compreendida como pena acessória, mas decorrente da condenação criminal. Opera-se automaticamente, independentemente de qualquer referência na sentença. Nessa linha de argumentação, as principais alterações introduzidas pela Lei Complementar número 135 dizem respeito ao prazo da sanção de inexigibilidade imposta, majorado de 3 para 8 anos. Na rigidez da nova lei, não importa se houve trânsito em julgado, pois as condenações criminais passam a dispensar coisa julgada material. Tornam-se, portanto, inelegíveis aqueles condenados em decisão proferida por órgão judicial colegiado, desde a condenação até o transcurso do prazo de 8 anos, após o cumprimento da sentença. Incluem-se nas novas hipóteses, previstas pela Lei nº 135, os crimes contra a administração pública e o patrimônio público eleitorais, de lavagem e ocultação de bens, direitos e deveres, tráfico de entorpecentes e drogas, racismo, tortura, terrorismos e crimes hediondos contra a vida e aqueles praticados por organização criminosa, quadrilha ou bando. Além dessas condenações criminais, por abuso de poder econômico e uso indevido dos meios de comunicação, a nova lei pune também os candidatos que tiverem suas contas relativas ao exercício de cargos ou funções públicas rejeitadas por irregularidade insanável que configure ato de improbidade. Em relação à improbidade administrativas, temos ainda de ressaltar. Também são considerados inelegíveis os que têm uma ação julgada procedente pela Justiça Eleitoral, em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão colegiado, em processo de apuração de abuso do poder econômico ou político, para a eleição na qual concorrem ou que tenham sido diplomados, bem como para as que se realizarem nos 8 anos seguintes. A suspensão dos direitos políticos por motivo de improbidade administrativa já estava consagrada como hipótese de responsabilidade administrativa introduzida pela Constituição vigente. Trata-se de sanção político-civil, na qual os atos de improbidade administrativa resultam na suspensão de direitos políticos, na perda da função pública, na indisponibilidade dos bens e no ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da sanção penal cabível. Para a legislação vigente, considera-se qualquer agente público como um eventual sujeito ativo desse ato ilícito. Os atos de improbidade, por sua vez, dividem-se em 3 grandes grupos: os que ensejam enriquecimento ilícito, os que causam prejuízos ao erário e os que atentam contra os princípios da administração pública. Quanto aos agentes políticos, titulares de cargos eletivos ou não, a superveniente perda ou suspensão dos direitos de cidadania implica automaticamente a perda do seu cargo. Em relação ao alistamento eleitoral. O alistamento eleitoral consiste na primeira fase do processo eleitoral. Decorre de um procedimento administrativo cartorário que se perfaz pelo preenchimento ou requerimento de alistamento eleitoral, na forma da resolução do Tribunal Superior Eleitoral número 21.538/2003. Os meios de prova exigíveis do alistamento eleitoral restringem-se ao documento oficial expedido pela Justiça Eleitoral denominado de título de eleitor. Os requisitos necessários para se requerer o alistamento eleitoral são nacionalidade brasileira, idade mínima de 16 anos, não ser conscrito em serviço militar obrigatório, preencher requerimento fornecido pelo TRE nos termos da resolução número 21.538, apresentar um dos documentos do artigo 13 dessa resolução que comprovem a nacionalidade brasileira. O prazo para se alistar, de acordo com o artigo 91 da Lei 9.504 de 1997, compreende um período de 150 dias anteriores à data da eleição. Entretanto, no caso de alistamento eleitoral, percebe-se que o que se quer, antes de mais nada, é propiciar a legitimidade do processo. Para algumas pessoas, o alistamento é vedado. Para outros, faz-se obrigatório, maiores de 18 e menores de 70 anos alfabetizados. Já para o terceiro grupo é apenas facultativo, maiores de 16 e menores de 18 anos, maiores de 70 anos e analfabetos, independentemente da idade. Quanto aos pretendentes a cargos eletivos, todavia o alistamento sempre é obrigatório. Assim, mesmo para eventual candidato,
com menos de 18 anos ou que tenha mais de 70 anos, há obrigatoriedade de alistamento. E o alistamento nessas hipóteses deve ocorrer pelo menos um ano antes da eleição, até para que se tenha condições de demonstrar o atendimento das condições previstas nos dois itens que seguem. Primeiro deles, do domicílio eleitoral na circunscrição. Para efeito da inscrição, considera-se domicílio eleitoral o lugar de residência ou moradia do requerente e, verificado ter o alistando mais de uma, considerar-se-á domicílio qualquer delas, conforme o artigo 42, parágrafo único do Código Eleitoral. Admite-se a transferência do domicílio prevista no artigo 55 e seguintes do Código Eleitoral, no caso de mudança do domicílio eleitoral do eleitor, obedecidos os seguintes critérios: requerimento no cartório eleitoral do novo domicílio até 150 dias anteriores à eleição, para fins de capacidade eleitoral ativa, domicílio eleitoral de um ano anterior à eleição, para fins de candidatura a cargo eletivo, ocorrência de pelo menos um ano de inscrição primitiva, residência mínima de 3 meses no novo domicílio, atestada pela autoridade policial ou provada por outros meios convincentes. A resolução número 15.374 de 1989 do Tribunal Superior Eleitoral ainda faculta e normatiza a fiscalização dos processos pelos partidos políticos via de impugnações e dos recursos contra as decisões pertinentes, mediante acesso às listagens dos nomes dos eleitores inscritos e transferidos para a sua respectiva zona eleitoral. As hipóteses de cancelamento da inscrição do eleitor e sua exclusão estão elencadas no artigo 71 do Código Eleitoral. As consequências do descumprimento do dever de alistar são de ordem pecuniária, através da imposição de multa pelo juiz eleitoral, no termos do artigo 15 da Resolução nº 21.538/2003. Para obrigar que os aspirantes a cargos eletivos tenham uma efetiva ligação com a circunscrição na qual pretende se eleger, a Constituição exige que nela tenham domicílio. Duas ponderações fundamentais devem ser feitas. A primeira é que a Lei número 9.504 de 97, em seu artigo 9º, ao regulamentar o dispositivo constitucional, exige o prazo de pelo menos um ano de domicílio eleitoral na circunscrição, a contar da data do pleito. Não basta o domicílio eleitoral independentemente do prazo. O eleitor deve estar inscrito, seja originariamente, seja por transferência, na circunscrição, pelo menos um ano antes da eleição. A segunda é que o conceito de domicílio eleitoral é distinto do conceito do domicílio civil. Com relação ao texto do parágrafo único do artigo 42 do Código Eleitoral, para a jurisprudência dominante, demonstrada a existência de vínculo significativo do cidadão com o município, a despeito de dele não residir, pode, no mesmo, estabelecer seu domicílio eleitoral. Deve ser registrado também que, em se tratando de eleições em município novo, resultante de desmembramento, o tempo de domicílio eleitoral pode ser comprovado por inscrição em sessão eleitoral que funcione dentro dos limites territoriais do novo município. Em relação à filiação partidária, não basta ao pretendente a cargo eletivo estar inscrito na circunscrição da eleição com um ano de antecedência, vez que necessite de possuir filiação partidária. Os partidos políticos, pessoas jurídicas de direito privado, que ostentam status constitucional, segundo o artigo 17 da Constituição da República, e cuja criação é livre, detêm monopólio na disputa dos cargos eletivos no Brasil. Somente por intermédio desses partidos, o cidadão pode adquirir o direito de votar e ser votado. A Lei número 9.540, ao regulamentar o dispositivo constitucional atinente a tal condição de elegibilidade, estabeleceu em seu artigo 9º um prazo mínimo de filiação partidária. Essa deve estar deferida pelo partido com pelo menos um ano de antecedência em relação à eleição. Na hipótese de fusão ou incorporação de partidos, deve ser considerada a data da filiação no partido de origem. A lei exige um prazo mínimo, pois a filiação é ato de responsabilidade dos partidos políticos e nada impede que o Estatuto da Agremiação exija um prazo maior de filiação, como condição à participação na eleição. Os partidos devem comprovar para a Justiça Eleitoral a filiação de seus eleitores, ao encaminhar a relação dos nomes de todos seus filiados, com data de filiação, o número dos títulos eleitorais e as seções em que estão inscritos. Há exceções, contudo, ao prazo anual de filiação partidária exigido pela lei.
Primeiramente, temos a situação dos militares da ativa. Pretendendo candidatar-se, o militar da ativa necessita apenas formular o pedido de registro de candidatura após a aprovação na convenção partidária. Como aos militares é vedada a atividade política, não se exige deles a filiação partidária, devendo ser observado ainda o disposto no artigo 15, parágrafo 8º da Constituição da República. Quanto aos magistrados e membros dos tribunais de contas, estão estes também dispensados de cumprir o prazo de 1 ano de filiação partidária, bastando que satisfaçam essa condição nos prazos previstos para a descompatibilização, nos termos da Lei Complementar número 64 de 1990. Como se percebe, a despeito das exceções quanto ao prazo, somente através dos partidos políticos é possível a participação em eleições. O cidadão, no pleno gozo de seus direitos políticos e que preencha todas as condições pessoais necessárias para se candidatar, não poderá fazê-lo se não estiver ligado a um partido político. E mais do que isso, desde que observado o prazo estabelecido na lei. Em relação à idade mínima, exige a Constituição idades para a investidura em cargos eletivos. Assim, deve o candidato ter 35 anos para ser presidente da República ou vice-presidente da República ou senador. 30 anos para governador e vice-governador do Estado. 21 anos para deputado federal ou deputado estadual, prefeito ou vice-prefeito. E 18 anos para vereador. Tais exigências estão estabelecidas nas alíneas do inciso 6º do artigo 14 da Constituição da República. A Lei 9.504, de 97, ao regulamentar esse dispositivo constitucional, estabeleceu em seu artigo 11, parágrafo 2º, que a idade mínima estabelecida como condição de elegibilidade é verificada tomando-se como base a data da posse. Assim, nada impede a participação na eleição de candidato que não tenha, na data de registro da candidatura, a idade mínima exigida, desde que venha completá-la até a data da posse. Conclusão. Ainda que elegível o cidadão, por preencher todos os requisitos acima elencados em termos de elegibilidade, o efetivo exercício do seu direito de ser votado somente poderá ocorrer após registrar-se como candidato. A elegibilidade, por si só, não é suficiente para tornar alguém candidato, embora se trate de requisito imprescindível ao registro da candidatura para qualquer cargo eletivo. O artigo 15 da Lei Complementar número 64, com a nova redação dada pela Lei Complementar 135, passou a estabelecer que, publicada a decisão proferida por órgão colegiado que declarar a elegibilidade do candidato, ser-lhe-á negado registro ou cancelado, se já tivesse sido feito, ou declarado nulo o diploma, se já expedido. Ou seja, ao contrário do que ocorria, dispensou-se o trânsito em julgado, bastando decisão proferida por tribunal para a cassação do candidato e imposição da sanção de inelegibilidade. Entretanto, a lei resguarda ao candidato a possibilidade de obtenção de medida cautelar no Tribunal Superior a fim de suspender os efeitos da condenação. No tocante ao procedimento eleitoral, sabemos que esse procedimento visa selecionar e designar as autoridades governamentais, portanto, inicia-se pela apresentação dos candidatos ao eleitorado. A formação das candidaturas submete às regras de cada partido, pois o artigo 17, parágrafo 1º da Constituição, garante a necessária autonomia partidária para definir sua estrutura interna, organização e funcionamento. O registro das candidaturas de incumbência dos partidos deve ser feito após a escolha, cujo procedimento está descrito nos artigos 87 e 102 do Código Eleitoral. Com o advento da Lei da Ficha Limpa, acrescentou-se o artigo 16, no artigo 22 da Lei Complementar 64/90, dispondo que, para a configuração do ato abusivo, não será considerada a potencialidade de o fato gerar o resultado da eleição. Trata-se de uma inovação que demonstra preocupação com a moralização das eleições. Entretanto, o mesmo dispositivo estabeleceu que os tribunais, por outro lado, deverão levar em consideração a gravidade das circunstâncias que caracterizam o ato. Nesse sentido, a defesa dos candidatos infratores terá uma brecha legal e passará a alegar que o ato praticado não era tão grave, forçando a jurisprudência a estabelecer critérios para qualificar uma conduta como grave ou não grave. Por outro prisma, o eleitor brasileiro que não pôde comparecer às urnas tem um prazo de 60 dias após a realização das eleições
para apresentar justificativa perante a Justiça Eleitoral. Se não fizer, acará com multa. Caso deixe pagar essa multa, deverá submeter-se a uma série de limitações, enquanto perdurar o seu estado de inadimplência. Nós sabemos que queremos, num país como o nosso, um procedimento eleitoral adequado, um procedimento eleitoral que permita um processo eleitoral que venha legitimar cada vez mais a nossa democracia. Sentimos que há necessidade de uma reformulação do próprio Código Eleitoral. Precisamos de um novo Código Eleitoral. E o Congresso, nesse momento, desenvolve um projeto de lei nesse sentido. Mas, para reformularmos a Justiça Eleitoral, é de suma importância que acabe a improvisação da Justiça do Trabalho. Um tribunal, como a Justiça do Trabalho, que é devidamente custeado pela União, que remunera juízes federais e estaduais no intuito de se dedicar às eleições, ou seja, ao processo eleitoral. É um tribunal que, muitas das vezes, em decorrência da sua improvisação, acaba julgando politicamente e não tecnicamente. Precisamos de um tribunal eleitoral mais ágil, que consiga defenestrar da vida pública brasileira qualquer político corrupto, seja vereador, seja prefeito, vice-prefeito, seja deputado estadual, deputado federal, senador, governador de estado, vice-governador de estado, presidente da República, vice-presidente da República. Queremos que o Brasil se transforme numa verdadeira democracia. E para isso, contamos com o apoio decisivo da Ordem dos Advogados do Brasil. Um curso como esse é uma contribuição que nós damos para a cidadania. Sou conselheiro federal, professor da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais e tenho um compromisso com a ética na política. E por isso estamos aqui dando esta pequena contribuição para a reflexão de todos os advogados brasileiros através da Escola Nacional da Advocacia.